Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite para todos, bom dia, boa tarde, no momento que você estiver nos assistindo, né, nessa aula, mais uma aula do módulo 11, que a gente está passando sobre as verdades que o intercessor precisa conhecer. A gente entrou agora sério na parte de intercessão, e a gente está ensinando, então, né, que a intercessão não é assim de qualquer maneira, que a gente vai orar e pronto. É um tipo de oração, sim, fácil, simples, que a gente ora, que Deus responde também, mas a intercessão é algo mais profundo, de responsabilidade maior, que a gente tem que estar preparado, né, sempre preparado, porque muitas vezes vai surgir situações que a gente não espera, né, que a gente precisa estar pronto para interceder. Então é uma questão de um dom, de uma escolha da gente de ser e de um chamado de Deus também para isso, tá? E a gente então tem que conhecer a palavra, tem que se preparar, estar sempre disposto, sempre preparado para que Deus possa nos usar. E Ele vai nos dar sabedoria e graça na hora que nós tivermos que interceder, muitas vezes em coisas inesperadas. E tem também a intercessão que a gente já tem, que são coisas assim que sempre a gente tem que estar intercedendo, né? A gente vai ver sobre tudo isso. Então hoje a gente vai continuar mais algumas coisas, algumas verdades que todos o intercessor precisa saber. Então não é só o intercessor, na verdade todo aquele que conhece a Deus, que quer fazer qualquer coisa para Deus, trabalhar em qualquer setor, qualquer área na igreja, precisa conhecer a palavra, precisa saber essas verdades também, mas o intercessor principalmente tem que conhecer isso aqui, né? Não é tudo de uma vez aqui, a gente está passando um estudo para preparar, para treinar, mas essa é uma parte do conhecimento. Então depois Deus mesmo, através do seu Espírito Santo, Ele vai nos treinando dia após dia, de acordo com as situações que nós vamos enfrentar. Deus nos coloca em situações que nós vamos usar, então essa unção, essa intercessão, em qualquer situação que Deus colocar, e tudo é Deus treinando nós. Tá? Mas a gente tem que conhecer e saber como fazer isso para a gente já começar e ter vitória, né? E não ficar indeciso, né? Vacilando na hora, que é uma coisa bem séria isso aqui. Então a gente vai continuar nessas verdades. Uma verdade que nós precisamos conhecer também é que nem eu falei, primeiro que nós não somos qualquer um, nós somos pessoas especiais, né, que nós nos colocamos na brecha para interceder, e Deus nos unge para isso. Deus está conosco, que a gente já viu, né, quem não assistiu, né, as duas aulas, a primeira aula sobre intercessão, a gente já 3 vídeos, se eu não me engano, que a gente já passou sobre intercessão, direto na parte da intercessão, e esses 3 últimos, com esse aqui, fala sobre intercessão, direto, de como interceder pela nação, né, a gente teve também já, né, o primeiro turno das eleições, que a gente já estava orando. Eu sei que muitos não conseguiram assistir os vídeos, porque é muita correria, né, as pessoas todas preocupadas com essas eleições, assistindo tantas coisas, né, procurando se informar sobre as eleições. Eu percebo que muitos não assistiram. Então eu quero dizer para você que não assistiu, nós já estamos na parte da intercessão, é o 3º vídeo que nós estamos falando sobre isso, mas esse aqui já é o 2º sobre as verdades que o intercessor precisa saber. E a gente está contente porque tem pessoas que estão assistindo, quem já assistiu, e estão contentes, estão aprendendo já como que faz para interceder, e já estão sentindo o toque de Deus, estão sentindo aquela alegria de interceder, pelo menos já se colocando para ser um intercessor dentro da sua família, que nós vamos ver tudo isso, né, com mais detalhe ainda. E então a gente agradece a Deus, né, por tudo que Ele tem feito até agora. Sabemos que Deus está abençoando, nós vamos continuar orando, intercedendo pela nossa nação, né? A gente não pode se desesperar nem ficar desanimado com o resultado que deu agora. Foi vitórias que teve também, né, de oração, de intercessão de todo o povo de Deus que está orando.
e os grupos de intercessões que estão orando, né? Vocês podem olhar, né, nas notícias que tem muita coisa boa, né? O Senado, a Câmara, tantos deputados, senadores que foram eleitos, né, pessoas novas, tudo que bênçãos de Deus. E com relação à eleição para presidente, a gente está orando, estamos crendo, né, na vitória, e nós não podemos desanimar, continuar orando, intercedendo, porque nós sabemos que tem coisas que só Deus pode mudar. Então continua confiando, orando. A gente não está orando aqui no canal, porque aqui o que a gente está fazendo para um curso, para vocês aprender, de treinamento. A prática mesmo vai ser depois. A gente já está orando, já está intercedendo, tem os grupos que estão orando, nós estamos orando, mas isso vai ser nós vamos ter ainda para oração, para orar juntos e tudo, mas agora não é o momento, né? Tudo tem um tempo certo, né, para orar aqui com vocês, mas a gente já está orando, né? Eu tenho certeza que vocês também, quem já está acostumado a orar, a interceder, e nós cremos na vitória, né, em nome de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos ver hoje é quando Jesus mandou, né, os seus discípulos. O último versículo que a gente viu foi lá no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo em Romanos, só para a gente continuar dali, onde que nós podemos sempre ter a certeza que na nossa oração, a nossa intercessão não é em vão. A palavra de Deus fala aqui que nós vimos o último versículo do módulo anterior, onde fala ali Romanos 8, versículo 37. A gente já leu outros, mas eu vou pegar só esse 37 onde a gente parou. Romanos 8, 30 e 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a nossa vitória todinha, a gente sabe disso, não é na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, mas é na fé, no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Aqui diz, né? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e que se entregou por nós. Então, tudo isso, toda a nossa vitória, a oração e principalmente a intercessão, tudo é no nome de Jesus. Ninguém pode, você não podemos sair orando e pedindo e orando sem usar o nome de Jesus, não vai dar resultado. Jesus é a chave que nós temos, a gente já aprendeu sobre isso, que abre a porta da salvação, da bênção de Deus, é no nome dele que nós vamos vencer. Principalmente na intercessão, nós vamos vencer no nome de Jesus, porque nós já aprendemos, você já aprendeu que nós temos um inimigo, por isso que Jesus tem que estar na frente de tudo, por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, porque foi ele que venceu já o nosso inimigo, e tudo que nós temos que interceder, todas as coisas que acontecem, que Deus tem que intervir para nos defender, para nos abençoar, e que nós temos que interceder, são causas onde este inimigo se colocou entre Deus e nós, onde ele fez, de alguma maneira fez com que as pessoas pecassem e atraísse maldição e a ira de Deus sobre uma nação, como a gente já viu. Então, Deus quer intervir, Deus quer perdoar, Deus quer restaurar, mas para isso tem que ter intercessor. Deus pode fazer sem intercessor, mas ele estabeleceu assim, que nem a gente já aprendeu, que ele disse que ele procura intercessor. Ele quer que tenha intercessor. E nós vamos ver mais tarde algo muito sério, muito especial sobre o porquê disso. Mas agora a gente vai ver então mais algumas verdades que a gente precisa saber. Então uma dessas é: nós já somos vencedores. Você nunca vai interceder, você vai fazer uma oração que você vai ser derrotado. Se você crê e você se coloca na postura de filho de Deus, como a gente já falou, né, que nós não estamos sozinhos, que nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos, que é Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Jesus nunca perdeu batalha, ele jamais vai perder. Então, quando nós vamos na fé, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, não tem como nós perder. Só que a gente tem, por isso, que nós temos que orar e interceder de acordo com a palavra de Deus. Se nós orar, interceder, pedir coisas que Deus não prometeu, que não está dentro das Escrituras, Deus não vai abençoar.
A palavra de Deus está sempre na frente. O Espírito de Deus, ele confirma, ele nos dá vitória sobre aquilo que a palavra de Deus já deu aqui, que Jesus já falou, que a palavra de Deus já determinou, e o Espírito Santo vai agir de acordo com a palavra. A palavra de Deus e a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no nome de Jesus, ele anda junto. Então, por isso a gente está estudando, né? Que nem aquele treinador, aquela pessoa que eu não sei como é que funciona, porque eu nunca fiz e nunca vi isso, né? Tira o alvo. Quando eles vão treinar, eles treinam até eles têm que acertar o alvo. E isso não vão chegar lá tirando assim de qualquer jeito. Não, tem que ter um alvo, tem que ter um treinamento. E o nosso intercessor, o nosso treinamento, o nosso inimigo, ele é invisível, né? Ele é invisível, ele é terrível. Então nós temos que vencer toda a intercessão, todas as barreiras que nós temos. Pode ter certeza, o que nós vamos interceder, quem causou aquele mal que nós vamos colocar ali na intercessão nessa batalha, é uma intervenção que Deus vai fazer contra esse inimigo. Uma enfermidade, um vírus, um micróbio, uma enfermidade causada por tudo vem do mal, que nem a gente já viu lá no início, que nem eu expliquei para vocês, né? Desde que o ser humano caiu, da queda do ser humano, Adão e Eva, ali que entrou a morte, ali entrou o pecado, ali entrou tudo que não presta. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, e foram obedecer a voz do inimigo de Deus, que é Satanás, né, que significa adversário de Deus. Então de lá se originou todo esse mal. Então por isso que agora o único meio de nós vencer tudo isso, todas essas coisas, é no nome de Jesus, porque Jesus já venceu ele. Então nós temos que ser treinados com isso. O alvo que nós temos, que não são as pessoas, nós temos um texto que fala, não tem aqui hoje, que Jesus falou, que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra aquilo que está por trás das pessoas. Por exemplo, uma pessoa está enferma, ela está doente, um problema, às vezes uma doença até incurável, nós não vamos lutar contra a pessoa, nós vamos lutar contra a enfermidade que está na pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um mal que está operando na vida dela, naquela família, nós não vamos lutar contra ela e contra aquela família, nós vamos lutar contra o mal que está operando ali. E esse mal é o nosso alvo. E para nós acertar esse alvo e destruir esse inimigo, nós temos que usar a palavra de Deus. Então, esse alvo que nós temos não é o ser humano, é o mal que está por trás daquilo ali. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que Deus fala sobre isso? Como que nós vamos enfrentar este mal? Tem promessa para tudo. E nós precisamos de Jesus, o nome dele, porque nós estamos aqui ainda. Nós já temos essa autoridade, nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, nós só vamos ter vitória contra qualquer coisa que nós temos que interceder, que vem, que traz o mal, porque a intercessão é para intervir, para Deus intervir, através de uma intercessão causada por um mal. Então, nós sabemos de onde vem. Então, nós precisamos, acertar o alvo. Como que nós vamos acertar um alvo se nós não somos treinados para isso? A pessoa que quer lutar, ter uma arma, quer lutar, ela não sabe nem pegar a arma na mão. Então nós temos que conhecer a palavra, por isso que a gente está aprendendo, né, e conhecendo, e a nossa fé com isso vai crescendo, para quando nós tivermos que ser colocados de frente de um problema, de uma causa, para interceder, nos colocar diante de Deus, Deus vai poder nos usar, porque nós estamos preparados para isso, tá bom? Então, uma das coisas, das verdades que nós podemos saber, nós não temos que ter medo, né? Porque Jesus está conosco. Então, uma promessa de Deus lá no Salmo 34, tem coisas que de repente não precisaria falar, mas eu gosto de falar, eu gosto de ler, porque quando você se colocar diante de Deus, você tem que ter aquela certeza que você está guardado por Deus, protegido por Deus, nenhum mal vai te acontecer, você tem que ter essa fé. O medo tem que ser banido da nossa vida, nós não podemos ter medo. Nós temos que ter essa convicção de quem nós somos. E por isso nós temos que conhecer então a palavra de Deus, tudo que está ao nosso favor, que toda a palavra de Deus é para nós, para o nosso bem, né? No Salmo 34, versículo 7, ali diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então Deus prometeu acampar os seus anjos, ali fala anjo, mas a palavra de Deus também tem texto que fala Deus acampa os seus anjos. Então, nós nunca estaremos sozinhos.
a nossa fé, nós temos que ter essa convicção, a fé, mesmo que nós não vemos, porque na Bíblia fala que a fé, isso também a gente já aprendeu, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não se enxerga com os olhos físicos, mas que se crê. Então é por isso que nós precisamos aprender. Nós aprendemos, depois nós cremos, e mesmo que nós não estamos enxergando, nós sabemos que está acontecendo. E como nós vamos ter prova que está acontecendo? Porque as coisas vão acontecer, porque a resposta vai vir. Então daí nós vamos ter, né, Deus vai confirmar aquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, e Ele então vai dar a resposta para nós. Então não precisamos ter medo, nós jamais estaremos sozinhos, além do nome de Jesus, que Ele nos deu na autoridade, o nome dEle, tem os anjos de Deus também que estão ao nosso redor, estão intercedendo por nós, estão ali lutando junto, né, conosco. E Jesus também intercedendo por nós, né? Falei interceder, Jesus também, diante de Deus, Ele intercede por nós, que a gente já viu isso também. Agora no Evangelho lá, no Evangelho de Mateus, o que mais que tem sobre isso? Mateus 10, versículo 1. Outra verdade que nós precisamos saber é que nós fomos ordenados por Deus, que Jesus é que mandou. Ele disse, a gente vai ver alguns versículos sobre isso, e você vai dizer, não, mas isso é para pregador, isso é para pastor, é para pregador, não é para todo aquele que crê. Se nós somos intercessor, é uma dos ministérios que Deus dá, de oração, de intercessão, e todo aquele que trabalha, que exerce o ministério na obra de Deus, ele tem que ter isso aqui, porque ele vai se deparar, a pessoa vai se deparar com várias situações que ele vai ter que interceder, vai ter que orar por um enfermo, vai ter que orar por um problema de família, vai ter que interceder numa família, algo que está acontecendo na obra de Deus. Então todos nós precisamos conhecer. E qualquer pessoa de nós, qualquer trabalho que você for fazer na igreja, até mesmo dentro da sua casa, que você vai interceder, você tem que estar preparado, essa fé vai ter que ser a mesma. Né? Então aqui Jesus falou, os discípulos não sabiam nada também, eles estavam ali seguindo Jesus, não sabiam nada, como nós. Aqui no capítulo 10, versículo 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, olha só, por que Jesus deu autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades e expelir os espíritos imundos? Porque tem muitas enfermidades, isso são coisas que a gente vai aprender mais um pouquinho ainda. Tem enfermidades que elas vêm por causa de espíritos, que é um exemplo que eu dou, aquelas enfermidades que as pessoas que o médico faz exame e a pessoa sente dores, ela tem os problemas e não aparece nos exames, e já fazem tudo que é tipo de exame, não aparece, mas a pessoa tem dor, a pessoa tem aquele problema, doenças espirituais, problemas espirituais de alma. Por exemplo, quando a pessoa tem depressão, tristeza, angústia, isso não é uma coisa física, é uma coisa do coração, da alma, do espírito da pessoa. Então isso são problemas que as pessoas têm espirituais. Então nós temos que ter, por isso que Jesus deu autoridade também para curar enfermidades e expelir os espíritos do mundo. E a Bíblia fala que muitos que Jesus orou ali, ele disse que ele curava os enfermos, expulsava os espíritos de enfermidade. Esses espíritos são chamados espíritos de enfermidade. Eles causam enfermidade nas pessoas. Começa na parte espiritual e depois atinge o corpo também. Ou então atinge o corpo e por causa da enfermidade do corpo, de tristeza, de depressão, e que a pessoa não fica boa, a pessoa acaba ficando deprimida e adoece espiritualmente também. Tá? Então isso aí nós também podemos, é um tipo de intercessão. Muitas vezes a gente vai estar intercedendo por uma pessoa que pediu oração para a gente orar, ou alguém da família mesmo, da nossa família, e a gente está orando, essa pessoa está com dor, a gente está orando por a dor, ou então leva no médico, toma remédio, e aquela dor não sai. E a gente, sendo intercessor, a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente o Espírito de Deus vai nos dar entendimento que aquele problema ali não é um problema físico, e nós vamos orar, então, usar o nome de Jesus. E muitas vezes, eu tenho experiência de muitas pessoas que a gente foi orar e que não era problema físico. Pode sim ser um problema físico, a pessoa está tomando remédio, tá melhorando, ficou boa, é um problema físico. E nós podemos orar por problemas físicos também, mas tem problemas que são físico e espiritual, e às vezes não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com o físico, é só dores, assim que a pessoa, que os médicos nem sabem explicar.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos interceder para que Deus cure, para que Deus use a nossa vida para curar. E isso aqui tem algo especial ainda junto, porque isso Jesus deu autoridade para nós fazer. Para nós colocar as mãos sobre os enfermos e ser curado. Para nós expulsar um demônio. Né? Nós não vamos interceder para Deus expulsar o demônio. Nós vamos estar intercedendo por uma causa, por uma pessoa, uma família que seja. E na hora que nós vamos interceder isso, a gente vai aprender também sobre o discernimento de espírito, que faz parte da armadura de Deus, que nesse tempo Deus vai dar, o Espírito de Deus vai dar discernimento para nós, como nós vamos interceder. Nós estamos orando, intercedendo, e Deus vai dar discernimento do que está causando aquele problema, para nós poder orar então, né, repreender e intervir, né, para aquela pessoa ser abençoada, tá? Então Jesus deu, nós temos que, uma verdade, então mais uma verdade é que nós temos que ter essa certeza, convicção que Jesus, nós estamos obedecendo a vontade de Deus, o ide de Jesus. E quando ele diz ide, ele é uma ordem, e se nós obedecer, ele nunca vai nos deixar sozinhos. Então, e o nosso inimigo respeita isso, ele sabe que nós não estamos fazendo no nosso nome, mas no nome de Jesus. Então, o intercessor tem que saber disso e crer, né? Também em Mateus 10, capítulo 8 também fala sobre isso. Lucas 9, aliás. O Evangelho segundo São Lucas 9, 1. Também fala sobre isso. Tendo Jesus convocado os 12, a mesma coisa. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Tá? E depois em Lucas 10, 19, também fala sobre isso. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, aqui Jesus disse que ele nos deu autoridade, serpentes e escorpiões simboliza, né, forças malignas, que fala sobre serpente, e que seja, né, mesmo que fosse, né, a gente também não vai fazer dano, não vai fazer nos causar dano nenhum. E absolutamente vos causará dano. Então, mais uma afirmação daquilo que Jesus nos deu. Aonde mais que Jesus confirma isso, para encerrar essa parte aqui, é no livro do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Olha só aqui, o que está falando. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E tem tradução que diz já está condenado. Porque, na verdade, a gente já está debaixo de condenação. Todo aquele que por causa de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva, toda a raça humana ficou debaixo de condenação. Foi afastado de Deus. Foi uma separação de Deus na queda de Adão e Eva. Então, as pessoas, todos nós estávamos nessa situação. No momento em que nós cremos em Jesus, cremos no Evangelho e entregamos a nossa vida para Deus, estamos na presença de Deus, crendo naquilo que Jesus falou, nós passamos, então, nós saímos debaixo dessa condenação, nós começamos a crer. E o batismo, como a gente já falou, já ensinei sobre isso também, o batismo, nós cremos, né, nessa palavra, nós entendemos que é verdade, que Jesus falou, e nós cremos nela, então nós confirmamos a nossa fé, falando, admitindo que nós cremos, confessando,
né, no nosso coração e para quem nós conhecemos. E por que é bom a gente parar aqui? Por que a gente tem que confessar? Nós vamos ainda ver algo sobre o poder da palavra, também na intercessão aqui nesse curso a gente vai ver, porque no momento em que nós falamos, nós confessamos, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, eu aceito que é a verdade espiritual que vai salvar a minha alma, vai libertar a minha alma de toda condenação e que eu vou entrar no reino de Deus pela fé em Jesus. Então eu estou confessando. Por que eu tenho que confessar? Porque nós sabemos que a queda aconteceu por causa do inimigo de Deus que tentou e levou Adão e Eva a cair, foi uma separação de Deus. No momento, porque eles obedeceram, eles resolveram obedecer. Deus tinha proibido eles de comer aquele fruto e eles fizeram. Então agora, para o reino espiritual, nós temos que confessar que nós cremos em Jesus. Deus vai ouvir no céu, Deus, isso nós vamos ver, essa palavra é registrada, e também o inimigo vai saber, nós vamos estar confessando diante de Deus, diante dos homens, que a partir deste momento nós cremos em Jesus, nós pertencemos a Ele, e no reino espiritual aquilo é registrado, e isso nos dá força, nos dá poder e autoridade no nome de Jesus. Né? Então, para quando nós for orar, quando nós for interceder, falar para alguém, logo o reino espiritual, qualquer força maligna, vai saber quem nós somos, nós falamos, nós declaramos aquilo que está dentro de nós, né, com a nossa boca. Isso é muito, muito importante, isso aí. E o batismo, então nós confessamos o batismo, no símbolo do batismo que eu já falei, nós nascemos de novo, aquela criatura que antes estava debaixo de condenação, que não cria em Deus, que não conhecia Deus, ela é sepultada. E no momento que tu passa pelo batismo, tu nasce ali uma nova criatura que crê em Deus, que conhece a palavra e tu é declarado. Isso aqui é importante porque no céu o nosso nome é escrito no livro da vida. Ali é que nós passamos a ser filhos de Deus, nós temos autoridade de filho. Deus vê isso, os anjos veem isso e os demônios também veem isso. Satanás também sabe disso, que nós saímos do reino onde ele podia nos atingir, que é o reino das trevas, que é na condenação de antes, no pecado. Nós passamos então para o lado de Jesus Cristo, nós nascemos de novo, somos nova criatura, aí nós temos autoridade e poder no nome de Jesus. Não importa o pecado, não importa o que aconteceu, nós então passamos, né, da morte para a vida, né, a morte espiritual que nós recebemos já por causa de Adão e Eva, nós ressurgimos, nós nascemos de novo espiritualmente em Jesus. Então tudo isso aí é importante a gente falar, porque é aqui que está o segredo. Um dos segredos, na verdade, o principal, onde nós nascemos de novo, nós passamos a ser filho, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tá bom? Então não podemos esquecer disso, porque vai ter mas será que Deus vai me ouvir? E muitos vão dizer, quem tu pensa que é? Agora tu vai querer falar isso? Ou então a pessoa vai dizer assim, mas quem sou eu? Imagina, eu vou orar, eu sei que o diabo é terrível, é tenebroso, tem pessoas que têm até medo de pronunciar o nome, mas ele não é nada diante de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus. Nós sozinhos, sem Jesus, nós não temos poder sobre ele, não temos autoridade, mas com Jesus nós somos acima, no nome de Jesus, nós temos o poder e autoridade, então nós não temos que ter medo nenhum. Então é mais uma verdade, né, que nós temos que guardar no nosso coração e crer. Muitas vezes a gente vai ser confrontado, né, até muitas vezes a dúvida, né, o medo, o receio, achar, né, será? Não, nós temos que dizer, não, eu creio nessa palavra, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu aceitei esse evangelho, eu tô procurando viver, e a gente não é perfeito do dia para a noite, é um nascimento, a gente começa os primeiros passinhos, mas nós já temos o selo, porque uma criança quando nasce, ela não precisa ser grande para ser herdeiro, ela não precisa saber tudo para ser herdeiro, e para ter autoridade no nome do Pai. A criança tem um nome, ela já é boa, ela é filha de fulano de tal, que tem um nome que pesa. Não importa que tamanho ela é filha daquele homem, ela é filha daquele senhor ali. Então daquele homem, vamos dizer, aquela pessoa que tem aquela herança, e quando nós se convertemos, deixamos a nossa vida errada que nós tínhamos, né, com pouco pecado ou muito pecado, não importa, nós nascemos de novo, então nós já temos direito a tudo isso que nós estamos falando aqui, embora nós ainda não sabemos usar.
Nós não sabemos ainda usar essas armas, mas elas estão à nossa disposição e nós já temos autoridade. Eu já vi criança orar. Eu tenho a minha filha hoje, que tem 39 anos, ela já orou por mim quando eu tinha dor de cabeça. Mal sabia, ela já foi apresentada na igreja, já pertence a Jesus. E ela orou para mim quando eu estava com dor de cabeça. Na hora a dor de cabeça passou. E tantos exemplos que eu sei de crianças, mas eles nem sabem falar direito, mas um jeitinho deles ali, eles fazem uma oração e Deus ouve. Porque eles também já são herdeiros, né? Para encerrar então essa palavra aqui, nós podemos ver que tudo isso, né, nós temos um galardão também que nós vamos receber, que Deus nos prometeu nessa batalha que nós temos, né, em toda e qualquer batalha que nós enfrentar, nós vamos ter a vitória, e ainda nós temos um galardão que nós vamos receber também na eternidade com Jesus. Então hoje a gente fica por aqui nessa aula, e crendo que eu quero que você guarde bem todas essas coisas para você ser o intercessor, que você vai abrir a boca, você vai se colocar diante de Deus e vai usar a palavra e Deus vai te ouvir e você vai ter vitória. É por isso que tem que aprender passo a passo e já pode, se você já crê, já está dentro, né, qualificado dentro dessa palavra que eu falei, que você já é um filho de Deus, você já tem Jesus no teu coração, você já sabe, já pode orando e pedindo, usando o nome de Jesus, com certeza. Deus os abençoe, então, em nome de Jesus Cristo. Amém.